todos, sejam novamente muito bem-vindos em mais um programa Educar para Transformar, aqui da nossa TV Humana, sempre levando conhecimento e entretenimento até você. Gente, o assunto de hoje, na verdade, é uma continuação, é o nosso bloco 2 do super papo que a gente começou no nosso último programa com o Luciane Furtado. Só para vocês terem um pouquinho, lembrarem um pouquinho gostinho do currículo do Luciane, para saber quem é o Luciane, para quem não conheceu do outro programa, que eu recomendo que assistam também. O Luciane é mestre em cognição e linguagem, especialista em literatura, memória cultural e sociedade, filólogo, restaurador e conversador arquivístico. Luciane Furtado, que também, além de contar muito do que ele sabe, com grandes aí histórias para contar para nós, o Luciane também é autor do livro que está aí, já em todos os lugares, vocês podem ir atrás, está à venda o livro, Dom Pedro II, Conselhos Políticos à Regente Princesa Isabel, de como governar com competência e sabedoria, da editora Uirapuru. Então, mais uma vez, Luciane, muito obrigada pela sua presença. Obrigado você pelo convite, por novamente retornar. Que bom que a história continua, né, a nossa conversa. E é sempre bom, né, a gente aprender história da maneira mais fácil, mais leve, mais dialógica, né, e sem tantos termos. Muitas vezes a história ela é levada para termos que só o historiador conhece e acaba não aberta para todas as pessoas. Para mim é um grande crime, né? E todo mundo tem que ter acesso à informação, às nossas raízes, à nossa identidade. Exatamente. E a nossa conversa, ela está muito em torno da nossa querida Princesa Isabel. Tipo, assim, eu acho que a oportunidade que você abriu para a gente no último programa, para entender um pouco sobre quem era a Princesa Isabel, né? Como que era a atuação dela enquanto mulher na sociedade e enquanto um agente político. Sim, porque era nossa imperatriz, não, nossa princesa, imperatriz, porque nós falamos um pouquinho da mãe dela, né? Mas eu quero que você coloque mais aspectos, que eu sei que você está cheio de coisa para nos contar, e principalmente de pessoas que estavam ali apoiando não só a princesa Isabel, como toda a família. A gente conversou até do André Rebouças no nosso último programa. Você consegue contar um pouquinho sobre novamente, quem era o André Rebouças, que era um dos negros abolicionistas, mas conta um pouquinho, vamos começar desse gancho. O André, ele era engenheiro negro e para aquele momento o pai dele foi advogado, era advogado, político baiano e foi o cara à frente do tempo dele. Tanto o André, filho, o irmão de André, eles desenvolveram grandes técnicas, modernizaram o Brasil. O André esteve responsável pela sistematização, modernização do sistema hidráulico na corte. Ele faz os primeiros projetos de conservação ambiental. Ele faz planos e projetos de estratégias durante a Guerra do Paraguai, juntamente com o Condé. Ele cria armas de defesa para o Brasil, infelizmente balísticas, e o André é um dos responsáveis pela formação da Confederação Abolicionista, junto com o José do Patrocínio, e foi um dos grandes agentes para que a abolição acontecesse. E um fato muito interessante do André era que toda a vida dele era levada em agendas, diários. Então a gente vai ver toda a luta do André desde 1840 até o último ano de vida dele, a defesa dos irmãos negros, dos afrodescendentes. E veja bem, a abolição já tinha acontecido, mas o André se coloca sempre. Que a abolição não era só libertar do cativeiro, não era tirar o pé da senzala. Abolir era dar identidade e voz para essas pessoas marginalizadas, né? Infelizmente, não foi cumprido. E que bom, só um adendo moderno, e que bom que hoje a gente tem, né, as cotas. Que bom que nós temos aí, mas é um direito que ao meu ver, diante de tantas atrocidades, de tudo que a gente vê nos documentos, ainda é muito pouco para dar voz.
né, a periferia, a memória. Tanto é que nós não vamos ter, Juliana, por exemplo, se você for pesquisar, a memória negra do Brasil, nós não temos, raros, escassos documentos, que até isso a República nos tirou. Né? Parece até que eu faço um discurso anti-república, não é isso. Estou falando daquele momento histórico onde uma ordem do ministro da Fazenda destrói todo o arquivo negro. Então, hoje nós não temos a volta ao passado. Assim, é revoltante, mas é importantíssimo as pessoas entenderem essa questão, porque quiseram apagar, né? Como se não fosse do jeito que aconteceu. Conta um pouco como que foi a atuação do ministro da Fazenda, quem era ele, qual que era o momento, para que as pessoas possam entender um pouco do que foi tentado, né? O que tentaram apagar e como que aconteceu esse processo. Sim, o processo ele foi arrastado ao longo dos anos. À medida que as leis foram aprovadas, a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, os senhores de engenho de fazenda já estavam já de antenas ligadas que, peraí, se esse escravo vai sair, se ele vai ser liberto, o filho da minha escrava vai ser livre, eu tenho que ser indenizado por isso. Eles tinham essas vidas como objetos. Já havia essa discussão arrastada durante o tempo, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. E eram discursos, assim, acalorados e bombásticos. Uma das grandes defesas que a gente vai ter é o Joaquim Nabuco, que foi brilhante, e ele era muitas vezes irônico ao ponto dessas pessoas conservadores, esses políticos conservadores, retógrados, não abrirem mão dessas vidas, e com o apoio do André Rebouças e da Confederação, dava o respaldo de que a lei tinha que valer. Mas, infelizmente, para que a indenização não viesse, chegou-se num consenso através de uma sucessão de ministros e bateu nas mãos do Rui Barbosa um decreto da incinerar, queimar todo o arquivo negro. Então, é feito um decreto e todos os registros de casa de cúria, de cartórios, os livros de penhores de escravos, de entrada de navios negreiros, toda a história negra fosse queimada. É por isso que é tão difícil encontrar esses documentos hoje em dia? Sim, é muito difícil. Ainda bem que nós temos a maior de todas as instituições no Brasil, que ela precisa ser valorizada, que é a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que ela conserva alguns cartórios do estado de São Paulo, graças a Deus, guardaram livros de penhores. Então, através desses resquícios de documentos, a gente tem uma ideia de como era a chegada, de como eles eram, os seus nomes originais. Depois eles recebiam um nome ocidental, um nome cristão, né? José, Manuel, Maria, Ana, sempre com aquele cunho católico, e as suas identidades eram apagadas. E, infelizmente, isso foi feito e apagou. Até sobre esse assunto, nós publicamos Rui Barbosa e a destruição do Arquivo Negro, onde nós resgatamos alguns desses documentos para que o leitor tivesse acesso. E para você ver, a lei, quando ela era institucionalizada como a lei do ventre livre, não era da noite para o dia, não se fazia a lei, era impressa no papel e libertou, não. Era tudo muito bem detalhado. E, inclusive, nesse livro, nós colocamos os modelos de documentos que a nossa Redentora idealiza para que fossem feitos e os filhos de cativo fossem libertos. Esse é um modelo dos livros de penhores que foram destruídos. E cartas de alforria e alguns documentos que sobraram, infelizmente, muito se perdeu. Nossa, então, nós resgatamos, por exemplo, livros de grandes fazendas de Estado com o nome do elemento servil. Não se tratava como ser humano, era um elemento servil. Então, isso era muito dolorido. É um absurdo. A título de curiosidade, a gente não se alongando muito, quando eu disse sobre o evento que sucedeu no dia da assinatura da Lei Áurea com a Princesa Isabel, eu citei o diário de André. Então, eu vou ler para vocês o fragmento do diário com o que aconteceu nesse evento.
Diário de André Rebouças, né? Diário do ano da abolição. Foi um ano bissexto. Olha que coisa interessante. Foi um ano bissexto. 13 de maio de 1888. Petrópolis, Hotel Bragança, aposento 72, frente, primeiro andar. Às 6h30 da manhã, na estação de Petrópolis, na indescritível recepção de Isabel I e do Conde de, que haviam descido à 1h da tarde para o Rio de Janeiro, assinado ali a lei extinguindo a escravidão, e voltado logo depois. 30 ex-refugiados na fazenda do proprietário desse hotel, o dono do hotel era um escravocrata, passavam a sólida base dessa manifestação. Todo Petrópolis acompanhou a heroína a pé até o palácio e depois até a igreja matriz, onde foi rezar o mês de Maria. Cena sublime, que só Deus viu por inteiro, iluminando-a com relâmpagos e derramando lágrimas de infinito júbilo. Que preciosidade! Lindo, né? É lindo, e assim, parece que a gente consegue tentar, né, colocar essa história em figura, materializar na nossa mente esse momento. Foi o André Rebouças quem escreveu o O diário Diário do dele. André. E nós resgatamos os fragmentos e ainda colocamos as imagens dos festejos. Essas são as fotografias, algumas das fotografias. Esse é o passo imperial. Antes da assinatura, depois da assinatura da Princesa Isabel. E nós fomos e resgatamos. Agora, olha que coisa interessante, Juliana. Essas foram as festividades. Essa foto é uma das fotos mais conhecidas do Senado. Né? Essas outras, não. Infelizmente, a imagem da câmera está meio Não, ruim. mas é... Gazeta de Notícia pertencia ao José do Patrocínio, o jornal. Se você reparar, vai ter a efígie da Redentora e a efígie do José do Patrocínio à frente. Ele foi um dos responsáveis. E o desfile militar das Forças Armadas em reverência à extinção. Mas note uma coisa. Todos os que comemoraram na corte eram brancos e era burguesia. Não havia negros. Raríssimos eram o que a gente vê nas fotos. Então não foi esse evento poético que a gente está acostumado à mídia, à dramaturgia colocar. Quem dera se fosse. Isso aconteceu muito nas litogravuras do Agostini, né? Que também nós resgatamos. E um fato muito interessante é que, além desse evento, uma coisa aconteceu. Foi feito o hino da redenção. Existe o hino da redenção, da abolição. Nossa, que interessante! Isso. E nós resgatamos o manuscrito, graças à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, isso não se perdeu. Foi feito um hino para esse momento. E um segundo hino, à frente desse, foi feito pela primeira romancista negra e primeira autora, né, do primeiro romance abolicionista, Úrsula, que foi o romance escrito por Maria Firmina dos Reis, uma maranhense. E ela escreveu também o livro da abolição da escravatura. Infelizmente sobrou fragmento, mas isso é uma outra história. Nossa! E a gente vai ver, por exemplo, no resgate do Agostinho, da Revista Ilustrada, isso. Essa cena é linda, mas é uma poética, não foi tão densa. Quem recebeu e aplaudiu aquele momento, aqueles eventos, foi a sociedade branca. O negro ainda não participava, ele era marginalizado. Tanto assim que o próprio Agostinho mostra uma família liberta passeando na rua, de fraque, calçada, de sapatos e camisa e chapéu, e as crianças bem vestidas, davam escândalos. Era escandalosamente feio para a sociedade ver que um negro ele tinha direito a andar de sapatos. Uma criança andar de chapéuzinho, uma mulher de chapéu. Nossa, isso revolta, né? Isso entristece a gente, e mais ainda quando você pega na atualidade gente trazendo pensamentos assim, como se a cor de uma pele importasse em algo. Se alguém tem a pele vermelha, azul, verde, quer dizer,
desde quando isso importou? É muito triste ver isso ainda nos dias de hoje, né, Dulce? Sim. E a tal importância da abolição foi tão grande, mesmo que ela demorou, mas a gente está falando do evento marcante, cronológico, do fato em si, porque, ao meu ver, ainda há muito para se fazer. A abolição ainda não foi de todo. Nós temos uma dívida com a sociedade negra, né, com o cidadão. Ele tem que ter seu local. Que bom que nós tivemos Cruz e Souza, André Rebouças, Chiquinha Gonzaga, filha de uma negra, N pessoas maravilhosas, mas que ainda tem que se dar destaque. A sociedade ainda tem essa dívida. E o evento foi tão importante que, por exemplo, eu vou mostrar a gravura, existem fotos. Foi tão importante que o Papa deu para a Princesa Isabel a Rosa de Ouro. A Rosa de Ouro é um presente do Vaticano para as personalidades de causas humanistas. A Princesa Isabel é a única mulher e a única personalidade das Américas a ganhar. E ela não ganhou uma rosa, ela ganhou um vaso com rosas de ouro. Nossa, até arrepia. E com gotas de rubi vermelho, simbolizando o sangue negro. Nossa, Papa Leão XIII entregou para a Princesa Isabel. Então, isso é uma honra para a gente. Hoje ela está com a família imperial, né, com seus descendentes. Nossa. Mas, para você ver a grandiosidade, o Brasil foi o último país Foi o último, exatamente, do mundo a abolir esse regime vergonhoso, tenebroso, horroroso, que foi a abolição, que a gente não pode fechar os olhos. E foi tão tenebroso que aí eu vou voltar ao André Rebouças. Um fato que marcou o André, que motivou ele à luta, porque ele já tinha ascendido à sociedade, ele já era famoso, reconhecido, e poderia ficar com a fama dele ao lado do imperador, mas ele foi lutar pelos irmãos pelo um simples fato. Aqui em Campos, uma região que produzia muito açúcar, uma das regiões mais ricas em produção de açúcar, exportava muito para o velho mundo a produção açucareira, né? E num dos engradados, quando chega no porto de Liverpool, na Inglaterra, eles abrem o engradado devido ao peso excessivo e ao mau cheiro e algo que escorria. Encontraram um negro moqueado dentro do engradado de açúcar, como se fosse um objeto qualquer. E isso foi um dos primeiros relatos do André Rebouças e que muito marcou ele, que ele levou esse acontecimento por toda a vida dele. Esse fato tenebroso de um homem imagina, um ser humano ser colocado dentro de uma caixa misturado com açúcar, aprisionado, e imagina o corpo dessa pessoa. Meu Deus. Meu Deus. Deplorável que o Brasil faz. Fora pessoas que, se não trabalhassem ou que desacatassem, além de ir para o Pelourinho, né, para receber as suas chicotadas, muitos eram lançados em fornos das usinas, dos engenhos de cana-de-açúcar queimados. Meu Deus do céu! Por esses fatos, a gente tem a luta da família imperial. Né? Ao ponto, por exemplo, da nossa imperatriz quase não andar com joias, porque ela pegava suas próprias joias e doava para promoção do ideal abolicionista. Né? Meu Deus. Inclusive, nós temos o bairro do Leblon, que é originário do quilombo do Leblon, no Rio de Janeiro, onde se produzia as camélias. Então, todo abolicionista ele andava com a camélia. E é muito bonito que durante as festividades, a Princesa Isabel ostentava as camélias, o seu vestido tinha camélias bordadas, e ela andava com buquês. Então, se você quisesse receber a ajuda de um abolicionista, era só olhar na lapela que você via uma camélia branca. Nossa. E era o símbolo da liberdade, o símbolo que alguém estava olhando por você e socorrer. Não, realmente... É muito bonito isso, é muito bonito ver como eles estavam à frente do tempo, Dom Pedro II, a imperatriz, a princesa Isabel, porque realmente são coisas que não passam pela cabeça hoje das pessoas, né? Entender a importância que eles tiveram para esse movimento, né? Para a abolição de fato da escravatura acontecer. Parece que é só uma questão política, mas não tem um olhar que vai e esclarece um pouco mais, né? E o André...
Perdão, continue. Não, pode, por favor. E, infelizmente, nós não valorizamos ainda. Nós tivemos o incêndio na Quinta da Boa Vista, no Museu Nacional, na noite de 8 de setembro de 2018, que o grande acervo se perde. Nós tínhamos o maior acervo das Américas do Egito, criado originalmente por Dom Pedro I, pai de Dom Pedro, né? Pedro de Alcântara, depois por Pedro de Alcântara, pela nossa imperatriz. E uma coisa também, enquanto alguns pesquisadores pintam a nossa imperatriz uma mulher recatada, quieta, sem voz, sem identidade, coxa, manca, que as pessoas valorizam, infelizmente, mais o físico da mulher do que o que a mulher é, e infelizmente isso é horrível, você pintar uma personagem tirando o seu merecimento. Um fato, ela era arqueóloga. Dom Pedro não tinha aquela coleção, aquela biblioteca, aquele museu particular incrível se não fosse a Dona Teresa. E um fato fascinante é que ela foi uma das financiadoras da escavação da cidade de Pompeia e Herculano. Não, sério? Sim, ela era de Nápoles e ela, juntamente com seu irmão, que era o rei, né, um dos reis, ela fazia o regime de troca. O irmão era fascinado pela cultura brasileira indígena e ele pedia artefatos indígenas e ela falava, sim, eu envio um cocá, eu envio o vaso, mas eu quero aquela peça tal. Então veio, o Brasil tinha um acervo de Pompeia incrível. O acervo da Quinta da Boa Vista, da família imperial, que doou ao Brasil, veja bem, coleção Teresa Cristina, idealizada por Dom Pedro. Ele mesmo expulso, ele poderia ter pedido tudo e levado para a Europa. Ele faz a doação e divide. A minha biblioteca para a Biblioteca Nacional, a coleção Teresa Cristina de peças, artefatos, vai para o Museu Nacional, e assim se fez a coleção Teresa Cristina, né? E um outro fato, o explorador, o arqueólogo, que nota os vãos nas camadas de cinza em Pompeia, e ele nota, peraí, tem vãos, isso aqui eram corpos. Então ele cria a técnica do gesso, que expande, nós tivemos aquelas figuras tristes de pessoas morrendo da erupção, carbonizadas, foi financiado pela Dona Teresa Cristina. E outra coisa, durante a guerra do Paraguai, ela cose as fardas dos soldados. E o evento é tão forte, o Brasil entra numa crise de recessão tão grande, que ela foi responsável também pela idealização, por assim dizer, de um salgado que nós amamos comer, a coxinha. Ah, não! Não acredito. Ela era uma grande cozinheira. E ela tem a ideia de fazer a coxinha. Chique barão! E a nossa imperatriz era que cuidava da cozinha, ela era cozinheira. Então, isso, durante muito tempo, para os historiadores, ela passou apagada na história, enquanto a amante, né, a Condessa de Barral, ela é levada, mulher inteligente, idealizadora. Nada, nada, nada. Por exemplo, um fato que eu vou contar aqui. Quando ele vai para 1871, para a primeira viagem, a correspondência entre ele, a correspondência da Barral, não é com ele, é com a imperatriz. Então não havia isso de eu sou esposa, você é amante, nós temos uma rixa. Não havia, não. Havia um alto respeito entre essas duas mulheres. Duas mulheres à frente do seu tempo. O diário da nossa imperatriz, totalmente escrito em italiano, ela relata a companhia da Barral, da Condessa de Barral, e elas nos museus da Europa, ela anotando as salas, os artefatos, ela em datas, e ela era incrivelmente detalhista. Ela era fascinante. E, inclusive, o cronograma de dias, quando ele chega em Beirute, quando ele vai para Alexandria, quando ele vai ao Cairo, quando ele vai subir na Grande Pirâmide do Egito, quando ele vai para a Terra Santa, a Condessa de Barral não escreve para ele, ela escreve para a imperatriz. E a imperatriz e ela que arquiteta
todo o passeio. Não tinha isso dela ficar trancada no hotel, não. Ela com as suas saias pesadas, imagina o calor escaldante do deserto Saara. Ela seguiu com o marido Meu, durante esses passeios. nossa, Uma coisa interessante que está aqui no livro, nós resgatamos também uma parte do acervo. Então, além dos documentos, a gente vai ter o acervo egípcio, que legal. as estelas, a gente vai ter a história das múmias que se perderam no incêndio, a gente vai ter a coleção de Pompeia, olha isso, como que era o Meu, original da sala. gente, impecável. Se perderam, infelizmente. E um fato muito interessante é que eles não faziam turismo por turismo, não. Eram estudos. E a nossa imperatriz acompanhava Dom Pedro, ao ponto, eu vou pegar e você vai ficar fascinado. É lindo esse registro fotográfico. Ainda bem que nós temos as fotografias, né? Eles, além de retornar à cidade destruída pelo Vesúvio, eles entraram no Vesúvio. Nós temos a comitiva imperial dentro do vulcão. Nossa, que demais! Gente, isso está no livro. Dentro da cratera do vulcão do Vesúvio. Então, assim, é fascinante o resgate. E ele vai contando como que era o Egito antes da egiptologia. A egiptologia estava engatinhando. Tanto assim que, quando ele retorna ao Egito, ele é saudado pela Associação Histórica do Velho Mundo, e ele faz um discurso lindo, onde ele fala da importância de se preservar monumentos contra pichações, degradações, respeito ao patrimônio, não só do lugar, mas da humanidade. E numa das cartas que aqui está, por exemplo, eu só vou jogar uma pinceladinha, não vou contar o que vai acontecer. Ele narra, por exemplo, da inserção do bambu na construção civil para o rei de Portugal, Dom Fernando, perdão, irmão da nossa imperatriz, que era rei de Portugal, da inserção do bambu no Brasil. Ele vai contar que ele tinha, por exemplo, na fazenda da família imperial, zebras. Ele tentou colocar, além de camelos no Nordeste, zebras no Brasil, fazer criação. Olha, interessante. E ele, já no Alto Egito, conhecendo o grande templo de Abu Simbel, ainda meio soterrado, ele, na Núbia, ele vai ver que as mulheres, elas delineavam, tinham uma grande beleza esteticamente. E ele vai conhecer uma plantinha que hoje, normalmente, as cidades ainda guardam. Por exemplo, minha cidade tem, uma das avenidas ainda nós vamos ter a reseda, ou reseda, que é uma plantinha rosa que tem uns cachinhos. Essas mulheres quebravam o cachinho, o galinho, e usavam como rímel para se pintar. E elas guardavam a beleza poética. E além dele voltar com artefatos egípcios dados pelo chá, né, ele traz essas mudas para aclimatar no Brasil e plantar. Então, quando ele chegava nas visitas aos lugares, ele doava mudas de palmeira imperial e as resedas para enfeitar as alamedas das cidades. Nossa, ele que fantástico. Meu Deus do céu, quanta coisa, quanta relíquia histórica que você trouxe, que a gente não fazia a menor ideia, né, da importância desse monarca, desse, né, imperador. E uma coisa mais legal ainda é que todo mundo diz a história. Dom Pedro II, ele subiu a grande pirâmide, né? Ele subiu, mas ele não subiu à toa, não. Além dele deixar o seu nome escrito numa das pedras de construção da pirâmide, ele traduz também um poema. E nós temos os originais, temos, assim, no sentido de que, graças a Deus, o Museu Imperial guarda. A família imperial, ela é muito cuidadosa, os descendentes, graças a Deus por isso, né? Ele sobe e ele está vendo todo aquele mundo antigo e ele traduz um poema original de um poeta italiano que entrega para ele. Por enquanto eu não vou contar, vamos deixar essa vontade de conhecer, traduz um poema lindo no alto da grande pirâmide. Meu Deus, que sensacional! Não tem como a princesa Isabel ser uma mulher diferente, com paz. Não,
né, tão à frente. Graças à princesa Isabel, nós vamos ter ainda um fato mais fascinante ainda. Não é o discurso religioso, longe disso, a gente está falando do fato histórico. A primeira grande autoridade a reconhecer e a coroar Nossa Senhora Aparecida foi a princesa Isabel. Ela pega a carruagem com o Conde de, vai até onde hoje é Aparecida, e ela leva uma coroa de ouro e brilhantes à Nossa Senhora, e é ela que coloca o título de Mãe do Brasil. Não, Santa Negra. exato, meu Deus, é exatamente o que eu ia falar. Nossa, mas que relação que a princesa Isabel tinha, né? Com a Sim, isso é valorização. fascinante. A representatividade, veja bem a importância do fato. A representatividade de coroar uma mulher, Maria, como a mãe do Brasil, e negra. A patrona do Brasil é negra. É negra. Nossa, que coisa, que história. Que bom que a gente tem isso para contar, tanta história rica, né? E, por sua vez, o pai também não ficou longe disso, não. Hum. As histórias antigas e os livros antigos dizem que houve um livro chamado Evangelho da Infância de Cristo. É um documento histórico, não participa, ele não pertence ao cânone bíblico. Mas Dom Pedro II vai até o bairro de Matarié, no Cairo, e ele vai conhecer a Árvore da Virgem. A Árvore da Virgem, para quem não sabe, é quando José e Maria eles saem na fuga para que Cristo não fosse assassinado, eles chegam até o Egito. E Nossa Senhora está com as vestes sujas e o menino Jesus tem sede e fome e ele está sujo. E ela começa a chorar. Aí Jesus, ainda criança, um dos milagres, né? Ele pergunta: o que tens, mulher? Por que choras? Aí ela diz: porque eu não posso alimentar e não posso cuidar do meu Salvador. Aí Jesus pega a lágrima de Maria debaixo de uma grande árvore e goteja a lágrima no chão e brota a fonte da Virgem. A fonte secou em 1845, 46, salvo engano, me perdoe. Mas Dom Pedro e a nossa imperatriz vai até a árvore da Virgem, o Sicômoro de Maria. A árvore ainda existe no Cairo, ela ainda existe. E ele não se deu por satisfeito, ele recolhe folhas e sementes. Não sabemos aonde estão as sementes, mas o Brasil tem em algum canto aí, algum acervo, sementes da árvore do milagre de Jesus. Olha que fascinante. E dentro um dos seus diários de viagem, nós temos a folha do sicômoro de Maria que ele guardou. A árvore da Virgem. Nossa, que lindo! Meu Deus do céu, como o nosso país teve aí recebeu tantas coisas das mãos de Dom Pedro II, da Imperatriz e da Princesa Infelizmente não Isabel. valorizamos. Não. Muito se perdeu. Um acervo indescritível se perde. Né? Quanta coisa as futuras gerações, eu não tive acesso, você não teve acesso. Por exemplo, dentro do Museu Nacional, nós tínhamos as bandeiras e os tronos do Daomé, dos reis negros africanos que mandaram para Dom João VI, Dom Pedro I, isso se perdeu. Nós vamos ter o rei mítico lá da Dozan, que loucamente, para não perder o Daomé, põe fogo no reino. Nós tínhamos as cartas, nós tínhamos os objetos, e isso, infelizmente. Nossa, e muita coisa do acervo egípcio se perdeu, né? Meu Deus do céu. Isso é um absurdo, né? Lamentável. Quando Em você disse... setembro de 2018, há um lapso, a memória se perde mais e a gente se distancia dessa família. Porque falar da família imperial, nós não estamos falando apenas do político, do imperador, a gente está falando dos arqueólogos, do historiador, do tradutor, do cara que falava hebraico, que traduziu hebraico, que falava grego, que traduziu peças gregas, da imperatriz, que quando chega em Jerusalém, ela conversa em hebraico. Meu Deus! Eles vão no Santo Sepulcro, era como se eles estivessem no jardim de casa. A nossa imperatriz, ela não é uma figura opaca, apagada na história. Sim. Ela é dialógica. E por que a gente não dá voz a essa mulher? Né? Ainda hoje nós temos os resquícios do Jardim das Princesas, que ela fazia um trabalho
artístico brilhante, ela era artista, ela pegava conchinhas e pedia todo mundo para pegar conchinhas nas praias do Rio de Janeiro, quebrava a porcelana do palácio, ela guardava e fazia um trabalho lindo de mosaico, ainda hoje existem, mal conservados, infelizmente, mas ainda existem. E como que eles eram surpreendentemente acessíveis. Um outro fato bem interessante é a frente do tempo, né? Hoje, quando a gente faz, vou tirar uma selfie, se tornou algo rotineiro, né? Sim. Tudo tranquilo. Mas quem foi a primeira pessoa a tirar um selfie no Brasil? Ah, não! Não, Pedro! Ele, com uma máquina de daguerreótipo, coloca um fio de cobre debaixo do paletó, parado em frente ao Jardim das Princesas, da Princesa Leopoldina e da Princesa Isabel. Ele fica durante horas e tira a primeira selfie. Um experimento. Ele fazia experimentos. Ele era fotógrafo. Nossa, que homem inteligentíssimo. Sim, e a Princesa Isabel, por exemplo, era fotógrafa. Ela teve aulas, ela tinha a fotografia como arte, né? Assim como o pai. E é fascinante. Numa das outras imagens que a gente tem aqui, que é muito engraçado, é uma das imagens que eu mais gosto. Eu gosto mais da memória afetiva do que a memória política. Política a gente já está meio enjoadinho, né? Entra, sai, a mesma coisa, enfim. Mas a memória afetiva, ela permanece. E numa das coisas que a gente conseguiu resgatar, que graças aos descendentes ainda a gente localiza, perdão se eu demoro, é um registro muito rápido, muito simples, mas muito belo, com relação à nossa imperatriz e às princesas. E eu vou mostrar para você que é muito bonito, muito bonito. A nossa imperatriz sendo fotografada e olha no cantinho curiosa, escondidinhas atrás da pilastra. Leopoldina e Isabel. É muito bonitinho isso, sim, né? Muito... Gente, eu acho que... A fotografia e seus encantos. Até então corria a lenda que quando você era fotografado, a sua alma ficava presa na... Ai, meu Deus. As crianças já ficavam ali. Nossa, Luciane, olha, não tenho palavras para te agradecer. Como eu já falei, esse assunto, ele não está fechado. A gente ainda tem muito, né, para falar. E assim, eu quero deixar para as pessoas a importância de conhecer a história, né? E, gente, como dizem, né, um povo que não conhece a própria história, né, ele está aí condenado a repetir os erros do passado. Então, conhecer, né, a história para também nos valorizar o nosso povo e quem nós somos hoje, para também almejar um futuro aí mais grandioso. O nosso tempo, ele está assim, curtinho, mas eu queria muito agradecer mais uma vez e, lógico, lembrar que você está convidado para outros, tá, Luciane, para outros programas. Sim, sempre as ordens, é só fazer o convite, estamos aqui. Nossa. E para qualquer pessoa que queira conversar um pouquinho, estamos aqui, a gente dialoga. Com certeza. Quero falar novamente o nome do livro, Dom Pedro II, Conselhos Políticos à Regente Princesa Isabel, de como governar com competência e sabedoria, da editora Uirapuru. Muito, muito obrigada. E obrigada a você também por estar aqui com a gente, aprendendo sempre a como educar, para transformar. Um abraço enorme, muito obrigada, Luciane, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.